Olá, vamos dar início a mais uma das nossas videoaulas. Nessa videoaula, nós vamos resolver os exercícios da aula 8. Vamos lá? Bom, o primeiro exercício é esse que vocês estão vendo aí na tela. E o que diz esse exercício? Ele diz o seguinte: existe uma prefeitura, a prefeitura dessa cidade, ela fez uma pesquisa entre os seus habitantes, coletando dados sobre o salário e o número de filhos. E essa prefeitura, ela deseja saber o seguinte: qual foi a média de salários da população? Qual é a média do número de filhos? Qual é o maior salário? Qual é o percentual de pessoas com salário até R$500? E vejam uma coisa importante. O algoritmo ele vai ler salários até o momento em que, vejam, o final da leitura vai se dar com a entrada de um salário negativo. Então, nós vamos entrar numa repetição onde nós vamos solicitar salários um atrás do outro até o momento em que a gente vai formar um salário negativo. E é a hora que a repetição vai parar. Vamos lá. Nós vamos construir esse algoritmo por partes. E nós vamos declarar as variáveis na medida em que a gente for precisando delas, ok? Vamos começar? O nosso algoritmo, ele na verdade, ele começa com uma repetição. E o que é essa repetição? Nessa repetição, eu vou fazer o seguinte. Eu vou precisar, vamos colocar nos comentários aqui, ler um salário, ok? Lido o salário, eu vou pedir outros dados e eu vou fazer isso aqui enquanto esse meu salário informado for maior ou igual a zero. Vejam, essa é a condição de parada do algoritmo. Enquanto o salário informado for maior ou igual a zero, eu vou continuar repetindo a leitura do salário. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ler o salário. Mas para ler o salário, eu vou precisar primeiro declarar a variável salário. Feito isso, vamos lá. Eu vou ler o salário e vou, para isso, colocar aqui, escreva entre com o salário. Vejam, é o comando de leitura do salário. E aqui leia o salário. Certo? Bom, feito isso, o que acontece? Vamos lá. Vamos pedir outros dados? Vamos continuar isso aqui e vou colocar o seguinte, um comentário aqui dizendo que o final da minha leitura ele ocorre quando? Com a entrada de um salário negativo, certo? Então, vou fazer esses cálculos. Só vou fazer esses cálculos se o salário for o quê? For maior ou igual a zero, certo? Então vamos lá. Se então o meu salário for maior ou igual a zero, o que eu vou fazer? Então, eu vou pedir outros dados, que são os dados que a gente vai precisar para calcular os valores aí, né, dos itens B, C, D e por aí vai. Então, abrir um se, a gente fecha com fim C. Vamos ver que outros dados são esses? Vou colocar aqui
um pequeno resumo do que a gente vai precisar fazer. Eu vou dar uma paradinha aqui para colocar o nosso esqueleto e já volto. Ok, estamos de volta e esse é o esqueleto do algoritmo dos dados que a gente vai solicitar dentro da nossa repetição. Vejam, para o item B eu vou precisar ler o número de filhos da pessoa que informou aquele salário, ok? Porque o item B está pedindo a média do número de filhos, então a gente tem que solicitar o número de filhos. Vamos fazer isso? Olha só, como é que eu leio então o número de filhos? Eu tenho o comando escreva, aonde eu vou pedir aqui, entre com o número de filhos, ok? E aqui, depois do escreva, vem o nosso leia, que é o comando que de fato solicita um valor e armazena na variável número de filhos, ok? Muito bem, então, tendo pedido o número de filhos, vejam, eu li o salário, eu li o número de filhos. Eu preciso agora fazer o seguinte, para calcular a média, lembrem sempre disso, para calcular a média eu preciso ter a soma de alguma coisa. No caso, para calcular a média dos salários, que é o que está pedindo no item A, eu tenho que ter a soma dos salários. Para calcular a média do número de filhos, eu tenho que ter a soma do número de filhos. O que isso quer dizer? Quer dizer que na nossa repetição, enquanto a gente estiver solicitando salário, estiver solicitando filhos, a gente tem que fazer o quê? Nós temos que guardar esses valores em somas, porque lá depois da repetição, quando a gente sair da repetição, nós vamos pegar essa soma e dividir pelo número de valores lidos para ter a média, ok? Então guardem isso. Falou em calcular média no algoritmo, sempre pensem da seguinte maneira. Vocês vão ter uma repetição, nessa repetição vocês vão fazer a soma dos valores e depois que sair da repetição nós vamos pegar aquela soma para calcular a média. Vamos voltar ao algoritmo. Então, agora que estamos com o salário e o número de filhos na mão, nós temos que guardar esses valores em somas. Então vamos lá, soma dos salários vai ser então o que eu já tenho na soma dos salários mais o salário que eu acabei de ler. E vamos lá, nós precisamos dessa variável soma dos salários, não é? Vamos lá, então nós temos salário e temos também a soma dos salários. Bem, nós não declaramos aqui, mas vamos declarar agora. Nós estamos lendo o número de filhos, então nós precisamos declarar essa variável número de filhos, ok? Bom, nós agora vamos fazer o que? Nós vamos fazer a soma do número de filhos. Então, a soma do número de filhos vai guardar o que eu tenho na soma do número de filhos mais o número de filhos que eu acabei de ler agora, ok? E nós também temos que declarar essa variável aqui, a soma do número de filhos. Vejam, eu estou declarando as variáveis na medida em que eu estou construindo meu algoritmo e vendo que eu preciso daquela variável, ok? Vamos continuar. Agora, vamos abrir um espaço aqui para a gente poder trabalhar melhor esse algoritmo. Vamos lá, para o item C. O que diz o item C? Vejamos, o item C é o maior salário. Então, para o item C, já que a gente leu o salário, nós temos que verificar se esse é o maior salário ou não. Vamos lá, mais uma variável que eu vou precisar declarar aqui em cima, que é o que? O maior salário. Então vamos lá, o maior salário.
E eu já vou adiantar, pessoal, a gente vai precisar depois, lá depois que a gente sair dessa repetição, nós vamos pegar a soma de salários, vamos precisar calcular a média de salários, ok? Então eu já vou declarar essa variável aqui e do mesmo jeito eu vou declarar aqui a média do número de filhos, ok? Para depois não precisar voltar aqui para declarar essas variáveis. Vamos lá. O item C diz verificar se esse é o maior salário. Como que a gente faz isso? É simples. A gente já conhece esse algoritmo. A gente escreve um se dizendo o seguinte: se o salário que foi lido for maior do que o maior salário, então o que a gente vai fazer? Nós vamos dizer que o maior salário, o maior salário passa a ser esse salário que foi lido, ok? E aqui eu coloco um fim C. Mas uma coisa muito importante, e aqui eu vou chamar a atenção de vocês. Qual é o maior salário? Essa variável eu não inicializei ela, eu não coloquei nenhum valor nela. Vamos lá. Então, antes de até começar a minha repetição, em uma parte que eu chamo aqui de inicialização das variáveis, eu vou dizer aqui que o maior salário é 0, ok? Vejam, antes de entrar na repetição, eu estou dizendo que o maior salário é 0. Eu poderia colocar qualquer valor. Por quê? Porque quando eu chegar ali no meu se, ele vai comparar com o salário que foi lido, e o primeiro salário lido, essa condição ela vai ser verdadeira. O salário vai ser maior do que o valor que eu tenho armazenado em maior salário. E aí, maior salário vai passar a armazenar esse meu salário, ok? Vamos lá. Eu já estou olhando para o algoritmo e estou vendo que eu esqueci uma outra coisa aqui. Vejam, eu estou dizendo que a soma dos salários é a soma dos salários mais o salário. Mas a pergunta é, vem cá, primeira vez que eu vou executar esse comandinho aqui, o que soma dos salários está armazenando? Não sei. Eu não coloquei nenhuma atribuição. Então, vamos lá. Lá na inicialização das variáveis, vamos colocar soma dos salários. Antes de fazer qualquer coisa, essa soma é 0. E também a soma do número de filhos, antes da gente fazer qualquer conta, é 0, ok? Vamos lá. Como eu disse antes, nós estamos declarando as variáveis, nós estamos percebendo coisas que o algoritmo precisa e estamos colocando isso ao longo da construção do algoritmo. Vamos lá. Mais uma coisa que a gente precisa fazer. Para o item D, conta pessoas com salário até 500. Então vamos lá. Como que eu conto o número de pessoas com salário até 500? É simples. Nós vamos escrever um se e vamos escrever aqui. Se o salário que foi lido ele for menor ou igual a 500, então o que nós vamos fazer? Nós vamos contar essa variável. Então nós vamos dizer que o número de pessoas com salário até 500, nossa, essa variável ficou com nome grande, não ficou? Mas pelo menos o nome indica bem o que a variável está armazenando. Então vou fazer isso aqui, mais 1, ok? Então vejam, se eu encontrei um salário que é menor ou igual a 500, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o número de pessoas com salário até 500 passa a ser o número de pessoas com salário até 500 mais 1, ou seja, estou incrementando em 1, estou contando esse salário na quantidade de pessoas que tem salário até 500. Vamos lá, mais uma vez, nós vamos precisar declarar essa variável, que nós estamos utilizando
ela aqui no algoritmo. Então vamos colocar aqui inteiro, número de pessoas com salário até 500. Vejam, tem uma outra coisa que a gente também precisa nessa repetição, mas que eu esqueci de anotar aqui nesse comentário. Vejam, nós não vamos calcular a média de salários? Nós vamos calcular a média do número de filhos? Vejam, a soma dos salários a gente está construindo a repetição, mas para a média a gente precisa não só da soma, mas a gente precisa também do número de salários que foram lidos, ok? Bom, vamos colocar esse comando aqui. Só que antes disso, vamos lá. Vamos pegar essa nossa variável, número de pessoas com salário até 500, vamos guardar nela um valor 0, ok? Vou declarar aqui uma outra variável que a gente vai precisar dela, que é inteiro, número de valores lidos, ok? E também, vamos lá, antes de iniciar o meu algoritmo, eu vou dizer que o número de valores lidos é 0, tá? E depois que eu fizer tudo isso aqui, o que eu vou fazer? Eu preciso contar o número de valores lidos. Então vamos lá, incrementa o número de valores lidos. Como é que eu faço isso? O número de valores lidos é o número de valores lidos mais 1. Percebam, pessoal, que todos esses cálculos aqui são feitos dentro do se. Tudo isso aqui só é feito se o salário for maior ou igual a 0. Se o salário não for maior ou igual a 0, repare, ele não faz isso aqui e ele vai direto lá para o fim da minha repetição, ok? Bom, vejamos. Nós temos então, nós estamos aqui com as variáveis, inicializando elas. Aqui dentro da nossa repetição, nós estamos calculando valores, não é? Nós estamos pedindo o número de filhos, nós estamos adicionando na soma de salários o salário que foi lido, nós estamos adicionando no número de filhos, na soma, o número de filhos que foi lido, nós estamos verificando se o salário lido é maior do que o maior salário, e se for, nós estamos atualizando o maior salário, nós estamos verificando se esse salário é menor ou igual a 500, e se isso for verdadeiro, nós vamos contar mais 1 no número de pessoas com salário até 500, e finalmente nós estamos contando 1 no número de valores lidos, ok? Muito bem. Essa é então a nossa repetição. Depois que a gente sair dessa repetição, vejam, nós já temos os dados do nosso algoritmo e nós vamos então calcular as estatísticas que o algoritmo pede. Vamos fazer isso? Vejamos. Vou abrir um pouco mais de espaço aqui para a gente poder escrever. Então, o que nós vamos fazer então? Nós vamos olhar para os itens A, B e D. E vamos fazer o que? Calcular resultados. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos calcular a média de salários. E a média de salários vai ser a soma dos salários dividido pelo número de valores lidos. Ok? Bom, a soma dos salários nós calculamos ali na repetição. O número de valores lidos também foi calculado na minha repetição. Vejamos. Agora, vamos calcular também a média do número de filhos. E a média do número de filhos é a soma do número de filhos
certo? Que a gente também calculou na repetição, dividido pelo número de valores lidos. E finalmente, vejam, o que pede o item D. O item C a gente não precisa se preocupar, que é o maior salário. O maior salário está sendo calculado na repetição. O item A é a média do salário, o item B é a média do número de filhos, o item C é o maior salário e o item D é o percentual de pessoas com salário até 500. O que isso quer dizer? Como que a gente calcula? Bom, vamos precisar de mais uma variável. Então vamos colocar aqui percentual de pessoas com salário até 500. O que essa variável vai armazenar? O percentual. E o que é o percentual? O percentual vai ser dado pelo número de pessoas com salário até 500 dividido pelo número de valores lidos, e isso aqui multiplicado por 100. Esse é o percentual que a gente está buscando. Bem, nós vamos precisar dessa variável também. Então, vou declarar essa variável lá em cima também. Vamos lá. Então, essa variável vai ser do tipo real, percentual de pessoas com salário até 500. Ok. Nós agora temos todos os dados que o algoritmo pede para a gente, então agora só falta escrever os resultados. Vamos fazer isso? Eu vou colocar os comandos escreva aqui e já volto. Bom, voltando ao nosso algoritmo, vejam, aqui estão os comandos escreva que vão mostrar os resultados do nosso algoritmo. Vejam, o item A, que é a média do salário da população, o item B, que é a média do número de filhos, o item C, que é o maior salário, e o item D, que é o percentual de pessoas com salário até 500. Bom, tem um errinho aqui no meu algoritmo, tá? Vejamos, se eu tentar rodar, vejam, ele vai dizer que lá na linha 60 não existe esse símbolo, essa variável. Vejamos o que está acontecendo. Número de pessoas com salário a... Ó, tem um azinho a mais. Ok? Vamos corrigir isso. E agora, se a gente rodar o algoritmo, vejam, tá aqui. Vamos executar ele. Informe o salário. Vamos entrar, por exemplo, salário de 500. A pessoa tem 3 filhos. Vejam, como eu entrei um salário que é maior do que 0, ele está na repetição. Então ele está pedindo o próximo salário. E ele está calculando os dados. Vamos lá. Vamos entrar com um salário de 800. Essa pessoa já tem 2 filhos. Outro salário. Um salário de 1.000. Essa pessoa tem um filho só. Entre com salário. Vejam, agora eu vou entrar, por exemplo, menos 1. Um salário menor do que 0. É a hora que ele parou, ele saiu da repetição e mostra as estatísticas, a média do salário da população, a média do número de filhos, o maior salário, que é 1.000, né? E a porcentagem de pessoas com salário até 500. Vejam, 33%, um terço deles até 500, um só dos 3, ok? Vocês podem executar esse algoritmo na execução passo a passo, para ver o que está acontecendo em cada passo do algoritmo, ok? Vamos para o segundo exercício? Muito bem, estamos aqui com a especificação do segundo algoritmo e vejamos o que ele diz. Ele diz o seguinte: faça um algoritmo que imprima os 50 primeiros termos da série de Fibonacci. A série de Fibonacci, ela é da seguinte maneira, vejam, 1, o terceiro termo é 2, o próximo é 3, depois vem 5, 8, 13,
E como é que funciona essa sequência? Vejam, você começa com 1 e 1. O próximo número da sequência, ele é a soma dos dois anteriores. Então, 1 mais 1 é 2. O próximo termo é a soma dos dois anteriores, ou seja, 1 e 2. 1 mais 2, 3. O próximo, vejam, é a soma 2 com 3. Depois, o próximo é a soma dos dois anteriores. 3 e 5 é 8. Vejam, 5 e 8, 13. E assim ele continua, ok? Vejamos, a primeira coisa que eu pergunto para vocês. Esse algoritmo solicita algum dado para o usuário? Não, não solicita. Na verdade, os dados já são dados pelo nosso algoritmo. Nós só temos que calcular, mostrar a série de Fibonacci. Bem, vocês podem perceber que uma coisa que a gente vai precisar tratar do nosso algoritmo é o seguinte: nós temos dois termos que vão ser somados, né? Para a gente poder calcular o termo seguinte. Vejam, eu tenho 1 e 1 que eu vou somar para obter o 2. Então vou começar o meu algoritmo dizendo o seguinte: como é que é o início da série de Fibonacci? No início da série de Fibonacci eu tenho que o termo 1 é 1 e o termo 2 também é 1, ok? Bom, agora que nós temos os dois primeiros termos da nossa série, então vamos colocar uns comandos para poder mostrar esses dois termos antes da gente calcular os outros, ok? Vou colocar esse comando e já volto. Vejam, aqui eu tenho o comando escreva que vai mostrar o primeiro e o segundo termo da série, que é 1 e 1. Agora nós vamos começar a repetição, onde nós vamos calcular e mostrar os outros valores da série. Então vamos lá. A impressão da série nós vamos fazer. Veja, nós já estamos mostrando o primeiro e o segundo termos da série. Nós vamos mostrar agora do terceiro ao 50º termo da série. E vejam, que estrutura de repetição que vocês pensam quando eu falo? Nós vamos construir do terceiro até o 50º. Que estrutura de repetição vem na cabeça de vocês quando a gente fala de um intervalo de valores? A repetição do tipo para. Então vamos lá. Para um contador variando de 3 até 50, e veja, de 1 em 1, faça. Aqui nós vamos calcular os termos da série. Importante, vamos precisar dessa variável contador e vamos declarar ela aqui no nosso algoritmo, certo? E o que vamos fazer aqui dentro da nossa repetição? Vejam, vamos olhar a descrição do problema. E a descrição do problema diz que o próximo termo da sequência, ele é obtido pela soma dos dois anteriores, ok? Ou seja, o próximo termo vai ser o quê? Quando a gente entrar aqui na repetição, eu sei que o próximo termo, se eu tenho termo 1 guardando 1, termo 2 guardando 1, vai ser o termo 1 mais o termo 2. Vejam, eu já consigo tirar isso só na primeira vez que eu entrar na repetição, eu já tenho essa informação. E vamos lá. Vamos também precisar dessa variável próximo, então vamos declarar ela lá em cima, ok? Feito isso, nós vamos colocar aqui um comando escreva para mostrar o termo
ok? Vamos dizer qual é o termo que está sendo calculado, né? Nós estamos mostrando ali em cima termo 1, termo 2, aqui ele vai mostrar termo e o contador, ok? E aqui, próximo, o valor que a gente calculou, certo? E um textinho em branco aqui. Perfeito. Feito isso, o que a gente tem que fazer? Nós precisamos atualizar esses termos, termo 1 e termo 2, para a próxima repetição. E como é que isso é feito? Atualiza os termos. Vejam, se a gente estiver olhando aqui para cima, olha só, a gente pegou esse e esse, o primeiro e segundo, para calcular o terceiro. Para calcular o próximo, nós temos que pegar o segundo e o terceiro, para calcular esse. Para calcular o 5, eu preciso olhar para esse e esse. Então, como é que a gente atualiza esses termos? Assim, vejam só, o termo 1, para a próxima repetição, eu tenho que guardar nele o que está no termo 2. E no termo 2, eu tenho que guardar o quê? O valor que eu calculei aqui na repetição, que é o próximo. Pronto, essa é a nossa repetição para calcular os termos da série de Fibonacci. Para não ficar muito extenso, eu vou colocar aqui só os 10 primeiros termos e vou rodar o nosso algoritmo. Vamos lá? Clicando aqui então, vejam, ele está mostrando. Opa, tem um probleminha aqui que a gente usou o escreva, né? Então ele mostrou termo 1 é 1, termo 2 é 1, vejam. Vamos melhorar isso aqui? Vamos fechar, antes da gente analisar o resultado, coloca aqui, escreva L. Isso é interessante, porque a gente está fazendo essa aula na medida que a gente está escrevendo o algoritmo, né? Então isso é interessante que a gente começa a perceber alguns probleminhas e vai ajustando e corrigindo. Vamos lá. Então agora, quando a gente executar, veja os termos 1 e 1, 2, que é a soma desses dois, 2, 3, 5, 8, vejam, comparando ali em cima, ó, a gente obteve exatamente o resultado esperado, ó, 15, ó, 8, 13, perdão, eu vi errado, falei 15, mas não tem 15 aqui, então é 8, 13, agora 8 mais 13, 21, 13 mais 21, 34, 21 mais 34, 55, e aí se a gente aumentar isso aqui, ele calcula mais termos, ok? Então só lembrando que eu coloquei 50 aqui, eu troquei para 10 para executar o algoritmo, mas o correto na especificação do algoritmo é 50. Só que com 50, veja o que acontece. Ele vai executando, executando, o número vai crescendo, 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 chega a um ponto que vira negativo. Mas por quê? Como assim? É porque é o seguinte, pessoal, um valor inteiro, ele usa uma certa quantidade de bits para armazenar aquele valor que ele armazena, tá? Então imagine o seguinte, eu tenho, por exemplo, um inteiro, se tiver 32 bits, o que acontece? O bit mais à esquerda, ele é chamado de bit de sinal. Então, na verdade, se eu tiver 32 bits para armazenar esse meu número, eu tenho um bit de sinal e mais 31 bits para armazenar o número. Esse bit de sinal, quando o número é positivo, esse bit guarda 0, ok? Mas os outros 31 bits, à medida que eles vão assim enchendo, o número vai ficando grande demais, pode transbordar para esse bit de sinal. E esse bit de sinal que era 0, ele vira 1. É o que está acontecendo aqui, tá, pessoal? O número ficou tão grande que ele não coube lá, por exemplo, naqueles 31 bits, e ele pegou e passou a ocupar 32 bits e escreveu no bit de sinal, que era 0 e passou a ser 1, por exemplo. E aí ele achou que o número é negativo, ok? Bom, se vocês quiserem ver um pouco mais sobre isso, estudem sobre representação de números inteiros, como o número inteiro é armazenado no computador, ok? Vou deixar isso como tarefinha de casa para vocês. Vamos lá. Esse foi então o nosso segundo exercício. Vamos para o terceiro? Já volto.
Muito bem, estamos aqui com a especificação do nosso terceiro exercício da aula 8. E o que diz esse exercício? Ele diz o seguinte: faça um algoritmo que receba um número do usuário, ok? O usuário vai informar um número e informe se esse número é primo ou não. Vamos lá. Qual é a definição de um número primo? O número primo é aquele que só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo, ok? Então, qual que é mais ou menos a ideia de construção desse algoritmo? É a gente solicitar um número para o usuário e a gente vai pegar e vai construir uma repetição para testar se os números abaixo daquele número eles podem dividir o número, ok? Em outras palavras, se eu pegar o meu número e dividir ele por algum número abaixo dele e for uma divisão exata com o resto zero, então eu sei que aquele número não é primo, ok? Muito bem. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos precisar de uma variável aqui, que é o meu número, certo? E eu vou fazer já o seguinte, eu vou então solicitar o número. Primeira coisa, então a gente tem um comando escreva entre com o número, ok? E aqui um comando leia o número, certo? Vamos lá. Nós vamos começar da seguinte maneira. Eu vou declarar uma variável aqui, que eu vou chamar ela de primo, ok? E aí eu vou iniciar o meu algoritmo da seguinte maneira. Olha, nós assumimos, antes de fazer qualquer coisa, que o número é primo, ok? E também, vamos lá. Vamos colocar aqui, olha, antes de fazer qualquer coisa, eu vou assumir que esse meu número é primo. E agora vem a pergunta, vejam só, eu vou precisar dividir ele por todos os números abaixo dele, começando por 2, certo? Como é que a gente faz isso? A gente escreve assim, uma repetição para divisor de 2 até quando? Até o número menos 1. Usando um passo, faça. E aqui o fim do meu para. Ok? Vejam, o que a gente está fazendo nessa repetição? Verifica se é primo. E como é que a gente vai verificar se é primo? Ora, aqui dentro nós vamos perguntar se o meu número submetido à operação de módulo por esse divisor, ou seja, se eu dividir o meu número por esse divisor e o resultado for 0, então eu vou dizer que esse meu número não é primo, ok? E aqui nós temos que colocar aqui um fim C. Esse é o meu algoritmo, bem simples, não é? E finalmente, quando ele sair da minha repetição, eu já vou ter informação se é primo ou não. E aí eu escrevo, olha, se primo guarda verdadeiro, eu posso escrever essa condição da seguinte maneira. Eu não preciso escrever se primo é igual a verdadeiro, né? Eu não preciso fazer isso. Basta fazer isso aqui, ó. Se primo, ou seja, se primo estiver guardando verdadeiro, a condição vai ser verdadeira. Então, escreva o número
é primo. Agora, se essa condição for falsa, o que acontece? A gente tem que escreva o número não é primo. E aqui vem um fim C. Vejam, a ideia aqui é o seguinte: eu assumo que o meu número é primo, ok? E aí eu verifico, horas, se esse meu número, se eu dividir por 2 e o resto for zero, então eu vou setar essa variável dizendo que primo é falso, ou seja, não é primo. Então reparem que a repetição ela tenta dividir o meu número lido por 2, 3, 4, 5, 6, até o número menos 1. Se encontrar essa divisão exata aqui, ou seja, se eu dividir o meu número por algum outro número abaixo dele e o resultado for zero, eu sei que não é primo, ou seja, primo é falso. Vamos rodar isso aqui? Vamos pegar um número que a gente sabe que não é primo, que é 10. O número não é primo. Por quê? Porque uma hora ele dividiu por algum valor, certo? Que no caso foi 2 ou 5. Vamos pegar o número que a gente sabe que é primo, 13. O número é primo, ok? Para ficar mais interessante, a gente pode colocar o seguinte, ó, um escreva dizendo por qual valor esse número foi dividido. Então vamos colocar aqui, ó, foi dividido por, e aqui a gente mostra o divisor. Vejam, agora vai ficar interessante, não é? Vamos rodar, por exemplo, para o 10. Foi dividido por 2, foi dividido por 5. O número não é primo. Olha que legal. Vamos pegar um número maior, como 80. Vejam, ele foi dividido por 2, por 4, 5, 8, vários números. O número não é primo, tá? E se a gente quisesse melhorar esse algoritmo? Melhorar no seguinte sentido. Vejam, eu quero parar a repetição assim que eu identificar, por exemplo, que não é dividido por 2, já paro aqui. Então, esse meu algoritmo seria otimizado, tá? Como é que a gente faria isso? Bom, com o para não dá para fazer, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar isso aqui, tá? Só para a gente ter como referência, e eu vou mudar essa minha repetição para uma repetição usando o comando enquanto. Vejam, eu vou colocar aqui, ó, a minha condição vai ser enquanto o meu divisor for menor do que o número, faça. E aqui eu vou colocar um fim enquanto. Agora eu tenho que ter o seguinte cuidado, tá? Vejam, no comando para, o divisor ele era incrementado automaticamente de 1 em 1. Aqui não. Na minha repetição, eu preciso, antes de começar ela, eu preciso dizer que o divisor é 2, ok? E aí eu tenho que incrementar esse meu divisor a cada repetição, ok? Vamos ver o resultado disso aqui? Quando a gente roda, vamos colocar aqui, por exemplo, 80, vejam, o mesmo resultado, certo? Eu fiz a mesma coisa que o para, mas no caso, o comando para, ele incrementa sozinho essa minha variável divisor. Aqui eu precisei colocar o meu incremento dentro do algoritmo, esse comandinho que vocês estão vendo aqui, ó, divisor, recebe divisor mais 1. Vamos voltar para aquela questão que eu coloquei. Se eu tenho aqui, como é que eu paro a minha repetição? Por exemplo, se encontrou aqui, foi dividido por 2, como é que eu paro a repetição nesse ponto? Basta eu mudar a condição do enquanto.
Como é que a gente vai mudar? Vamos colocar uma coisinha a mais aqui. Olha só, enquanto eu tiver que primo é verdadeiro, ok? Então, enquanto eu estiver vendo e falando, ó, por enquanto é primo, e isso aqui faça. Vejam o que vai acontecer. Quando, por exemplo, lá no 80 ele dividir por 2 e achar o resto zero, ele vai falar que primo é falso. Então ele vem aqui, soma divisor mais 1, mas quando ele olhar, ele vai perguntar, primo é verdadeiro? Ele vai ver que essa condição aqui é falsa. E a gente sabe que falso e qualquer coisa é falso, então ele vai parar a repetição. Vamos ver o resultado disso? Se eu colocar aqui o 80, vejam, foi dividido por 2, parou ali, o número não é primo. Então esse algoritmo ele está otimizado, né? Eu não preciso fazer todas as outras divisões. Se eu já cheguei nesse ponto e descobri que ao dividir por 2, o número já não é primo, então eu posso parar ali, ok? E o que eu fiz? Eu adicionei isso aqui a mais na minha condição. Reparem, primo, setei para falso, então ele só vai fazer isso enquanto o primo for verdadeiro e ao mesmo tempo a condição da repetição que eu tinha antes, ok? Bom, com isso nós estamos encerrando a nossa aula 8, o terceiro exercício da aula 8. Espero que esses exercícios tenham ajudado vocês a aprender um pouco mais sobre algoritmos, entender um pouco mais sobre estratégias de como desenvolver algoritmos. Vocês devem ter percebido que uma coisa que a gente fez nesses exercícios, diferente das aulas anteriores, a gente foi declarando as variáveis na medida em que a gente via a necessidade delas dentro do nosso algoritmo. E quando a gente está trabalhando com algoritmos, a gente geralmente trabalha dessa maneira. A gente olha para o algoritmo, identifica que precisa de uma variável naquele ponto, então a gente declara a variável, usa ela no algoritmo e vai seguindo em frente. Um algoritmo, pessoal, tenham isso em mente, é construído em partes, por pedaços. A gente vai construir uma parte, depois constrói outra, vai juntando tudo isso como se fosse um quebra-cabeça e no final a gente tem a solução montada. Muito bem, mais uma vez gostaria de agradecer vocês por ter assistido todos esses vídeos e chegado até aqui. Parabéns e continuem estudando sempre, ok? Desejo a todos vocês muito sucesso. Um abraço e até a nossa próxima aula.